Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, 22 de julho de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre ao CD do William Nascimento, CD Lugar Mais Alto. Tem um DVD Clipes MK Music Volume 6 para você que vai ligar hoje, 2461-0093. O telefone tá liberado para você ligar agora, liga agora, 2461-0093, 2461-0093. Você concorre ao CD do William Nascimento, Lugar Mais Alto, e ao DVD Clipes MK Music Volume 6. No Facebook da 93 FM. Pra galera que está no Facebook da 93 FM, aliás, um grande abraço a você que está aí no Face da 93 FM. Nós já colocamos ali uma foto, postamos uma foto com Cid Gonçalves, Marcela Bastos e eu. Sob esta foto, você pode colocar os seus comentários sobre o nosso Debate 93 de hoje, dizer de onde você está ouvindo o nosso Debate 93, e para todo mundo que participar do Face, você estará concorrendo ao lindo CD Profetizando Vida da nossa querida pastora Leinha Mendonça. Leia Mendonça, Profetizando Vida, é o CD que nós damos de presente hoje para você que participa com a gente no Face da 93 FM. Sempre bom demais ter você aqui na melhor. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Final do programa, vamos aqui apresentar alguns comentários especiais, específicos a respeito da nossa presença lá na FIC, da nossa equipe maravilhosa, de tudo que lá aconteceu, pelo que nós damos graças a Deus, pela sua doce misericórdia e pela sua graça do Senhor, que é sempre maravilhosa, a graça que a gente tem que render e agradecer ao nosso Deus por tudo de tão maravilhoso que Ele tem permitido que a 93 FM viva e compartilhe com seus ouvintes. O seu rádio está no Debate 93. A JR, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, eu estou acostumada a ver sinais e maravilhas no meio do povo de Deus, entendeu? Só que ultimamente eu tenho ficado assustada com o que vejo. Gente se debatendo, gente que toca instrumento até a mão sangrar, gente que ministra para as paredes, dá gargalhada e chora ao mesmo tempo. Tudo isso dizendo que é sobrenatural. O problema é que não quero julgar e sempre me questiono: será de fato o Espírito Santo, a carne ou até mesmo manifestação demoníaca? Como discernir o mundo espiritual do mundo carnal? Como saber se é de Deus que está nos usando ou apenas uma emoção? Se é Deus que está nos usando ou apenas uma emoção? O que pensa você sobre este assunto? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Maurício Zagari é jornalista, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Você destacou a frase, só que ultimamente tenho ficado assustada com o que vejo, gente se debatendo, gente que toca instrumento até a mão sangrar, gente que ministra para as paredes, dá gargalhada e chora ao mesmo tempo. Maurício, por que você destacou essa frase, hein? Bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, reverendo JR, bom dia aos irmãos da mesa, bom dia a você que está em casa, prazer estar aqui. Eu destaquei essa frase porque eu também estou assustado com isso. Eu creio que nós vivemos... Eu sou um pentecostal,
Queria primeiro dizer isso. Eu sou membro de uma igreja pentecostal, creio na manifestação sobrenatural do poder de Deus. Agora, eu também creio, em primeiro lugar, na Bíblia Sagrada. Eu entendo que tudo aquilo que acontece de sobrenatural tem que ter um propósito definido. E o propósito maior de toda manifestação de dons é a edificação da igreja e a glória de Deus. Então nós temos que olhar para essas manifestações e tentar entender à luz da Bíblia, uma vez que elas não são citadas diretamente na Bíblia. Bom, isso aqui não está citado na Bíblia. Isso aqui glorifica a Deus de alguma forma. Eu tocar um instrumento até minha mão sangrar, está glorificando de alguma forma Deus. A igreja está sendo edificada por causa disso. Então eu olho para essas manifestações e eu tenho um pouco de cuidado com a irmã que fala que não quero julgar. Julgar biblicamente não significa ter falta de senso crítico. Nós temos sempre que olhar para tudo o que acontece ao nosso redor, em especial no que tange a palavra de Deus e a igreja, e olhar com um olhar crítico, sim, colocando a luz da Bíblia. Porque, por exemplo, aquele famoso exemplo dos crentes de Bereia, né? Que foram olhar na Bíblia se aquilo que estava sendo pregado era bíblico ou não. Aquilo não era julgar. Aquilo era tentar compreender se aquilo era uma heresia, um exagero, uma bizarrice, ou se era bíblico. Eu creio que nós temos que entender que olhar para essas manifestações com olhar crítico não é julgar, mas é sim zelar pela palavra de Deus. Pastor Ronaldo Cerqueira Lemos, pastor da Primeira Igreja Batista da Ilha de Paquetá, muito bom dia, seja bem-vindo, já aqui conosco também. Queria, pastor Ronaldo, ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Primeiro, se o senhor concorda com o que disse o nosso querido Maurício, e qual o seu posicionamento sobre esse assunto. Bom dia, seja bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia, colegas aqui da mesa, o nosso abraço à Rádio Melodia, os rádios ouvintes, todos aqueles que no Brasil todo e pelo mundo aí, através da web, estão nos escutando. Esse é um assunto tão atual, tão importante, que mexe conosco. E a sua pergunta foi justamente em que eu posso concordar. Eu diria que quando a nossa ouvinte faz uma pergunta, aliás, ela diz assim, será que isso é sobrenatural? Será que isso é sobrenatural? E o Maurício foi muito sábio nas suas palavras quando ele faz algumas observações. Ele diz assim, os crentes de Bereia foram conferir. Vamos pegar a escritura, né, vamos conferir. E ele fez uma observação dizendo que isso tem que ser para a glória de Deus, tem que ser para a edificação da igreja. E qual é a base da edificação da igreja? É o conhecimento da Bíblia Sagrada. Eu quero dizer justamente, JR, nós vivemos hoje no Brasil um hiato. Nós vivemos décadas, porque a igreja brasileira é uma igreja nova, uma igreja com menos de 200 anos, inserida no contexto desse imenso Brasil. Se pensarmos 100 anos atrás, poucas congregações de algumas denominações históricas, pequenas congregações. Então nós tivemos um período missionário, e por herança missionária, a teologia que nos foi trazida por esse país pelas igrejas históricas. Eu sou da Igreja Batista, que é uma igreja histórica, mas não me rotulo como pentecostal, avivado, batista renovado. Eu sou batista, sou crente no Brasil, e creio que o nosso Deus, por ser um Deus sobrenatural, uma experiência sobrenatural no âmbito da pessoa, do crente, no âmbito da igreja, é algo natural. Não posso entender como não ser natural uma experiência sobrenatural de um Deus sobrenatural. Mas o que nos falta hoje, a palavra que eu queria posicionar, é justamente uma teologia para esse tempo. Falta fundamento teológico. Quando ele falou dos crentes em Bereia, é justamente isso. Eles foram ver, existe uma base teológica que vai me dar interpretação desses fatos à luz do conhecimento de Deus. Esta é a 93 FM, a rádio do povo de Deus. Coração, coração, 93 FM, a rádio que toca o meu coração. Reverendo Jorge Cruz, da Igreja Metodista de Campo Grande, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão, ilustre representante da Zona Oeste, acompanhando a 93 FM, que privilégio nosso. Muito obrigado, meu irmão. O que o senhor pensa, pastor, sobre esse assunto no tópico onde nós estamos aí? Bom dia, JR, bom dia, queridos debatedores, irmãos e irmãs que nos ouvem. Eu acredito que toda manifestação excessiva, geralmente ela ocorre em grupos onde há muita opressão.
Eu lembro que na Inglaterra de John Wesley, o povo era muito oprimido, e quando chegou o avivamento do movimento metodista, o Wesley tinha que estar segurando o povo para aquilo que ele chamou de expressões físicas exageradas. Então, os metodistas também tinham no início expressões físicas exageradas, porque parece que havia uma sensação, um sentimento de libertação tão grande, que aí havia algumas extrapolações na maneira de cultuar a Deus. Quer dizer, então a gente tem que, eu olho isso aí até, de certo modo, como terapêutico. Agora, é claro que cabe a um pastor, a um líder de uma comunidade, estar orientando o seu povo. Porque buscar a Deus é uma coisa muito boa, ter experiências com Deus é uma coisa maravilhosa, né? E quando o Espírito Santo chega numa comunidade, derrama unção, é uma maravilha. A gente, até quem não é pentecostal dá vontade de pular e dançar. Então, a gente teve assim, algumas experiências maravilhosas. Agora, é preciso que a gente deixe o povo se expressar e depois ir segurando. Né? Porque eu gosto muito da expressão que diz que é mais fácil você segurar um cavalo que está disparado do que ressuscitar um cavalo morto. Né? Então, deixa o povo extravasar. O companheiro aqui, nosso irmão, ele citou o caso de Bereia, que ia na palavra de Deus, mas os de Bereia eram uma comunidade judaica e a palavra de Deus que eles consultavam era o Antigo Testamento. Quer dizer, a gente vive hoje na graça de Deus, e o Espírito Santo se espalhou de tal maneira, né? Houve uma abundância de unção para todo o povo, no cumprimento de Joel 2, 28 e 29. Tá? Então eu acredito que a gente tem que olhar isso aí, eu olho isso com muito cuidado, mas também com muito carinho. Deixa eu perguntar uma coisa ao senhor sobre esse ponto aí que envolve o Antigo Testamento e a postura dos crentes de Bereia, e a gente poderia aplicar, uma das possibilidades poderia ser aqui, aí está estabelecido um princípio, por exemplo, que Cristo disse assim, olha, examinai as Escrituras, pois cuidais ter nelas vida eterna, né? Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Isso. Ou que está no Velho Testamento, quer dizer, o meu povo perece por falta de conhecimento. Esse princípio da pesquisa, de se ouvir alguma coisa e constatar se de fato essa palavra está coerente com as Sagradas Escrituras, o senhor entende que isso seja uma coisa bem saudável e adequada para ser vivida? É claro, absolutamente adequada. Muito bem. E Paulo, quando pregava, né, que levava mensagem, os de Bereia iam confirmar, sobretudo naquilo que dizia respeito ao Messias, que estava pregando Jesus, o Messias, não um modo de culto. O que eu digo que tem muito a ver com a questão cultural, que a postura do judeu diante de Deus era diferente da postura do grego e do árabe. Percebe? Então, a gente não pode judaizar a igreja cristã, claro. Como aconteceu com os missionários que europeizaram a igreja brasileira, e agora que a gente está saindo para uma identidade nossa. Muito bem, a nossa pastora Leia Mendonça, cantora MK, pastora auxiliar da Igreja Batista Renovada Nova Jerusalém, da Ilha do Governador, conosco hoje também, é a nossa menina da mesa de hoje, a nossa querida Leinha. E aí, Leinha, já viu muitos exageros por aí? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia para todos, muito bom estar aqui com todos vocês. Cada dia eu estou numa igreja diferente, eu vejo coisas que acho até saudáveis, acho outras exageradas. Eu sou pentecostal, nasci no meio pentecostal, eu amo o mover de Deus. Eu posso imaginar a diferença que houve entre os cultos da sinagoga lá na época de Pedro e quando o Espírito Santo foi derramado ali no Pentecostes. Houve uma modificação no encontro das pessoas, a ponto de alguém achar que eles estavam embriagados. E aí o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte: não, nós não estamos embriagados, nós estamos conscientes do que nós estamos fazendo. Então, nós precisamos entender que Deus não age no meio de um povo inconsequente, um povo que não tem consciência.
Tudo que a gente faz no culto, a gente sabe o que está fazendo. A gente fala em línguas, a gente sabe o que está falando. A gente, se for arrebatado, o apóstolo Paulo, depois que foi arrebatado, ele soube relatar as coisas que ele viu. Então, a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O profeta não fica alienado. O profeta não fica histérico. Existem pessoas que têm tendência à histeria, existem pessoas que têm tendência à esquizofrenia, e às vezes se mistura tudo, o mover de Deus com gente agindo dessa maneira. Eu acredito que no decorrer do debate nós vamos falar muito sobre isso. A pergunta que vem mais adiante, ela trabalha a questão do sobrenatural. A pessoa faz isso tudo aqui, ou seja, escutem bem, se debate, toca o instrumento até que a mão sangra, gente que ministra para as paredes, dá gargalhada e chora ao mesmo tempo, tudo isso dizendo que é sobrenatural. Pastor Ronaldo, foi o seu destaque, tudo isso dizendo que é sobrenatural. Qual o posicionamento do senhor sobre esse assunto aqui no Debate 93, a Rádio 93 FM? Muito bem, JR, justamente essa é a questão. Tudo isso podemos dizer que é sobrenatural, mais do que isso, tudo isso é um mover de Deus, é uma ação do Espírito Santo, e eu acho que, eu tenho observado aqui a palavra do reverendo Jorge, do irmão Maurício, né? Nós estamos convergindo para dentro do mesmo assunto. O exame da Escritura. A Escritura é o fundamento daquilo que nós praticamos, daquilo que nós entendemos, para nos trazer o conhecimento de Deus e da ação de Deus. E quando Paulo chegava às sinagogas e debatia, apontando pela Escritura que Jesus era o Cristo, Jesus era o Messias esperado. E eles foram conferindo o texto. Então, eu volto aqui àquilo que nós estávamos falando. Nós estamos hoje faltando balizamento. Ou seja, uma teologia, e o reverendo Jorge disse muito bem, nós vivemos de uma herança missionária que veio da Europa, da América, e agora nós, e fico muito alegre aqui com a presença da Leia, não apenas, né, por ser a nossa amiga de tantos anos, ali da Ilha do Governador, onde nós iniciamos o nosso ministério. Deus abençoe Leia, sua família, seu esposo, sua casa, mas a música foi o grande divisor de águas no Brasil. A música trouxe o ritmo brasileiro para dentro da igreja. Eu fui do tempo, 30 anos atrás, que tinha que se bater palmas na sala da igreja, não se podia bater palmas no culto. Então a música trouxe a cultura do Brasil, a música trouxe o pensamento, o sentimento, o coração brasileiro para esse tempo da igreja. Mas falta baliza, falta balizamento. Em que eu vou fundamentar para eu entender a ação? A fundamento é a Bíblia, mas precisa sim, e a nossa geração é responsável por isso, trazer para hoje a direção do pensamento teológico que vai nos ajudar a entender, a ferir essas coisas para o futuro da igreja no Brasil. Concordam, companheiros? Não, de fato, com gênero e grau, como costuma dizer, não é? Sim, porque a gente está buscando uma identidade, e o pastor estava falando ali, eu estava lembrando que o grande romper com aquela música tradicional foi um cântico chamado o hino da renovação, que era cantado por Edgar de Carvalho, né? Obra Santa do Espírito. Aquilo ali era um dobrado que movia com a gente, e a partir dali como era um dobrado. Dobrado é o que é? O que é dobrado? Dobrado é aquela mão de marcha de guerra, coisa maravilhosa. Como é que é essa música aí? A música era Obra Santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como fogo impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverência e muito amor. Esta obra é do Espírito, vigilância e destemor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Essa causa é do Senhor. Glória! Olha aí. Então essa música aí, deixa eu ver, depois nós vamos
vou pedir. Vamos ouvir outra vez. Vocês cantaram bem, eu gostei. Vamos ouvir mais uma vez no final. Agora, me diga uma coisa, essa música aí, na perspectiva histórica do senhor, reverendo João, foi o ponto de divisão, é isso? A partir daí a musicalidade se tornou... Como música, sim. Foi aquela música assim mais animada, não é, que entrou nas igrejas chamadas tradicionais históricas. Que até então... Não, era o nosso hino, era salmos e hinos, era o cantor cristão, não é? Então a gente tinha salmos e hinos e cantor cristão naquela época, a harpa cristã. E essa aí entrou, mexeu com o povo. Essa entrou e mexeu, né? Você sabe que a música é poderosa, da Batista, né? Renovada, da Convenção Batista Nacional. Essa música, né? Então, todas as igrejas a gente cantava isso aí, e a partir daí vieram grupos, né, de louvor nas igrejas, que, como disse o pastor, começou a colocar bateria na igreja. Aí a bateria, violão, que era pecado. Olha, violão na igreja, meu Deus. E eu vou acrescentar aí, um outro grupo muito mal entendido na época, um divisor de água, o Rebanhão. Rebanhão foi um divisor de águas nessa nação. Janeiro já não está conosco, está no céu. Teve o Vencedores por Cristo também, né, pastor? A época do Rebanhão foi um divisor de água Vencedores na música por do Brasil. Cristo, foram grupos que entraram com uma novidade de ritmo nas igrejas que até então, né, até tocar violão era pecado, né? Então nós temos aí, do ponto de vista histórico, nós temos a música como elemento fundamental, a música como elemento que pode apresentar essas bases, ou seja, quais são as nossas bases bíblicas. Quando você canta uma base bíblica, essa base bíblica é muito mais gravada, eventualmente, do que apenas quando ela é falada, dada a importância que a música tem na nossa vida. Aí, Leinha, vem o seu destaque. O problema é que eu não quero julgar e sempre me questiono, será de fato o Espírito Santo, a carne ou até mesmo manifestação demoníaca? Eu quero ouvir a sua opinião, Leinha, porque a nossa ouvinte de Jardim Catarina, ela conta que já se assustou várias vezes, ela pensa que tem muitos exageros. Na minha igreja tem um irmão que já fez muitas coisas erradas e eu já vi. E quando ele fala em mistério ou qualquer outra manifestação, eu fico em dúvida se realmente é do Espírito Santo, porque ele aparentemente está cheio de espiritualidade, mas a vida prática dele desmente toda essa espiritualidade, é o que diz a nossa querida ouvinte. E o medo dela é de estar julgando. E ela tem medo de julgar, mas a melhor coisa que um servo de Deus pode fazer é ser conduzido pela palavra, é ser conduzido pelo Espírito Santo. Estamos vivendo dias hoje que as pessoas, sem o conhecimento da palavra, sem um discipulado, sem alguém para orientar, eles estão fazendo cada coisa que realmente, JR, assusta, escandaliza o evangelho. Eu já fui em certas encontros, programações, que eu mesmo, né, que já tenho tanto tempo de crente, de serva de Deus, de ministério, são 28 anos, viajando para lá e para cá, né, e vendo coisas que às vezes me assusta. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve se envolver com a palavra, se envolver com o Espírito Santo. Existem pessoas que só oram muito, mas não lê a Bíblia, não é conduzido pela palavra, e a palavra que nos orienta, que nos dirige. E o que eu oriento para essa irmã é que ela não julgue, mas que ela faça parte dela. Muito bem, aqui o ouvinte de Santa Margarida dizendo as manifestações que eu presenciei e eu senti realmente a presença do Espírito Santo, mas já vi vídeos na internet que são no mínimo polêmicos, esse assunto é muito bom. Outro ouvinte aqui por e-mail dizendo o seguinte, olha, quando de fato a manifestação é da parte de Deus, não há sustos, escândalos, porque Deus não é Deus de confusão. Eu pergunto a vocês se nós podemos aplicar esse princípio, Deus não é Deus de confusão, a este aspecto, e vou esclarecer porque da minha pergunta, que pode ser alguma coisa que alguém não esteja habituado a ver. Uma pessoa que não esteja habituada a um determinado estilo de culto, ela pode eventualmente ficar confusa e não ser exatamente uma confusão do ponto de vista espiritual. E pode ser que existam coisas que realmente pessoas ainda bem experientes nesses assuntos podem dizer assim, mas que é isso, gente? Isso aí já está indo longe demais. Eu já ouvi várias histórias de pessoas que estavam com uma espécie de manifestação sobrenatural divina e quando na verdade de divino não tinha nada. Quero ouvir sobre esse assunto.
Eu acredito que Deus, quer dizer, isso aí é uma crença dentro de uma análise, né, do Israel, da igreja, é que Deus, durante algum tempo, ele trata o povo dele com terapia de choque, sabe? E um profeta que escandalizou muito o povo, que assustou muito, foi Ezequiel. Porque Ezequiel falava muito por dinâmicas, né? Deus falou para Ezequiel que a esposa dele iria morrer e que ele não deveria chorar nem botar luto, não é? Está escrito lá, você não vai chorar e nem vai botar luto. E quando alguém perguntar o que está acontecendo, você vai dizer, eu tô guardando meu choro por Israel, pelo que vem aí. E Ezequiel tem também aquela história do tijolo, né? Que ele começa a meter a marreta no tijolo, né? E Deus manda uma mensagem, então para muitos Ezequiel era maluco. Né? E até hoje há teólogos do Antigo Testamento que analisam Ezequiel como um profeta maluco. No entanto, era tudo, né, coisas que Deus mandava ele fazer. Oséias, Deus mandava ele casar com uma meretriz. Hoje é uma coisa inaceitável pegar um homem de Deus, vai casar com uma meretriz porque Deus mandou. Quem vai acreditar nisso hoje? Né? Quanta gente vai se escandalizar? No entanto, Oséias obedeceu e se casou com uma meretriz. Deus queria chocar mesmo o povo. E eu acho que em algum momento Deus quer nos chocar hoje também, sabe? Quer dar uma sacudida na igreja. Tá? Então, algumas coisas estranhas acontecem. Agora, essa irmã dá um destaque aqui muito interessante, né? O que é de Deus? Vê a vida da pessoa. Eu acho que um servo de Deus sincero mesmo, né? Ele vai estar sob a unção do Espírito Santo. Agora, uma pessoa carnal, né? Que vive uma vida de pecado mentirosa, né? Não paga as suas contas e está com manifestações do Espírito Santo, aí é questionável. Aí eu e também vê o emocional dessa pessoa, porque às vezes também, essa pessoa, ela é muito crente, ela está sempre na igreja, ela tem uma vida ilibada, mas o emocional dela é fragmentado. Exato. A gente vê muito isso dentro das igrejas. Uma vez eu fui cantar numa igreja que várias pessoas cortaram o pregador profetizando, sabe? Uma bagunça no meio do culto. E o apóstolo Paulo separa um capítulo inteirinho para falar sobre ordem dentro da igreja. Então existem pessoas que às vezes entram na igreja e saem infrutíferas. Elas não aprendem nada, porque é tanta zoeira, é tanto grito, é tanta manifestação que você não vê Deus. Você vê todo mundo, mas você não vê Deus. Essa é a pergunta da ouvinte. Que espírito realmente é esse? Esse é o questionamento. Eu vejo a questão, eu vou, como profissional da área de comunicação, tem um princípio básico da comunicação. Comunicação não é o que se fala, é o que se entende. A confusão, no meu entendimento, ela vem quando a pessoa não entende. É o caso de Babel. O que significa a palavra Babel? Né? Confusão. Por quê? Porque ninguém entendia nada que estava sendo falado. Então, o problema, eu vejo, é esse. Então, por exemplo, às vezes você pode ter, porque é para responder a pergunta da ouvinte, né? O que é essa confusão do ponto de vista bíblico, que é sempre para onde a gente tem que convergir. Não é o que eu acho, não é o que eu sinto, nada, é o que a Bíblia diz. Então, por exemplo, se eu for num culto na Grécia, o culto de Deus, tudo bíblico, corretinho, todo mundo fazer o culto em grego, orar em grego, pregar em grego, eu não vou entender nada. Quer dizer que Deus não estava presente? Não, quer dizer que eu não soube entender o que estava sendo passado ali. Então, eu acho que esse é o princípio básico. Essa confusão, ela tem que ser entendida. Tem certos termos que às vezes as pessoas não elaboram em cima do que eles realmente dizem na Bíblia. Julgar, confundir, né? Você tem que entender qual contexto aquilo foi falado. Então, eu entendo assim, essa questão dessas manifestações, elas confundem sim, quando as pessoas que estão vendo aquilo não estão compreendendo nada, aquilo está gerando algum fruto, algum resultado, o que isso está... Então a gente fica vendo pessoas que rodam, pulam, eu até vi aqui, profetizam para paredes, eu não faço ideia do que seja isso, né? Porque isso, biblicamente, profecia não existe para ir para a parede. Então, isso gera confusão no sentido de que você olha para a Bíblia, você olha para aquilo, você fala, bom, para que isso? Onde isso leva? Aqui dentro desse tópico, existe, por exemplo, o exemplo do camarada tocar um instrumento até sangrar a mão. Então você observa que isso é um sacrifício que a pessoa faz, talvez acreditando que o sacrifício agrade a Deus, e a Bíblia nos esclarece que o que Deus espera de nós é muito mais obediência
do que sacrifício, porque com o sacrifício se subentende que com esse tipo de obra eu vou conquistar alguma coisa, ou seja, eu posso exigir alguma coisa depois que eu me sacrifiquei. Já a obediência é um outro aspecto. O que Deus determina, a gente faz. É uma simplicidade, é uma humildade. Isso requer de nós um exercício contínuo de aprendizado. E ela pergunta: isso é de Deus? Isso é do homem? Isso é do inimigo? Eu não vou nem colocar o inimigo aí, sabe, JR? Eu vou colocar mais coisa do homem. É o homem. Tem muita gente na igreja que às vezes quer aparecer. Tem muita gente que às vezes começa a falar muita língua estranha e ninguém entende nada, não edifica nada, mas ele sai como o homem que está cheio do Espírito Santo. Então eu vejo mais como uma coisa do ser humano que ainda precisa ser talhado, lapidado, discipulado. De Marechal Hermes, um querido ouvinte disse o seguinte: JR, hoje tem muita meninice, nós como cristãos temos que examinar tudo. Uma vez eu participei de um culto, aí foi na casa de um amigo, entendeu? E o pregador ia de um a um soprando no ouvido e dando a ordem: leva. E as pessoas caíam no chão. Eu não concordei, não vi nada de espiritual. E ele nos escreve, né? Ele foi o único que não caiu. Eu quero ouvir a opinião de vocês já sobre esse assunto. ZYL, este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. A pesquisa é a seguinte: alguma vez, assim, você já se assustou com alguém que estava vivendo aí a manifestação do Espírito Santo? A maioria, 75% dos nossos ouvintes disseram que nunca se assustaram, não. Mas 25% deles confessam que já se assustaram, sim. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente no programa de hoje. Muito obrigado a você que está participando aqui. Olha, o Hernani dizendo: quando vocês cantaram aí na rádio, eu quase marchei aqui no meu trabalho. Olha aí, viu? Olha aí. O Jorge não está ouvindo, que ele tá interagindo. Nós estamos falando da marcha. O ouvinte falou, enquanto vocês cantavam aqui, ele quase marchava no trabalho. Maravilha. Entendeu? Se for um soldado, tudo bem, né? O problema é se ele não for, né? Aqui o ouvinte dizendo: a primeira vez que eu entrei numa igreja X, achei que estava num centro de macumba que eu frequentava antes, mas hoje entendo mais ou menos esse ouvinte. O que é entender mais ou menos, hein? Tá aí a palavra dos nossos ouvintes sobre esse assunto. Eu quero agradecer o carinho de cada um deles e a participação no nosso Debate 93. E você sabe que agora nós temos uma pergunta surpresa. Você pergunta e o debatedor responde. Você pode ligar 24610093, 24610093 e fazer uma pergunta fora do nosso assunto de hoje, assim como pode mandar o seu e-mail para debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br, e no meio do debate, no começo do debate ou no final do debate, nós podemos responder a sua pergunta, sempre quando entrar esta vinheta. Você pergunta e o debatedor responde. A Zona Oeste tá ligada na melhor. A Baixada tá ligada na melhor. 93. Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. E aí, minha gente, vamos aqui respondendo ao nosso querido ouvinte de Marechal Hermes. Hoje tem muita meninice. Quando eu falei essa palavra, eu vi que vocês concordaram que é uma expressão comum que a gente utiliza, né? Que retrata a infantilidade, é isso? Paulo usou essa expressão, então, né, para a igreja de Corinto. Pelas práticas daquela igreja, ele disse: eu gostaria de vos falar como a espirituais, a adultos, mas vocês têm que dar papinha, porque vocês ainda são muito meninos, por causa exatamente pela prática. Então, e a igreja de Corinto era a igreja que parece que ela tinha todos os dons, né? Era uma igreja bem frutífera em termos de dons, mas era uma igreja problemática, porque misturava o emocional com o espiritual. Aqui o ouvinte diz que na casa onde ele foi, naquela do culto, na casa de um amigo, né?
o pregador ia de um a um soprando no ouvido e dando a ordem, leva. Eu não sei se é nesse tom, né? Nesse tom aqui o camarada deve ser um leva. Mas leva, não sei como é que era o tom. Como é que você acha que era, né? Você tem toda um jeito pra falar, né? Esse leva aí não cai poder, não cai poder. Nesse aí não, como é que é? Poder. Esse leva, não cai poder. Deve ter sido assim, ó, leva. Sobe o tom no final. E tremidinho no final. Tremidinho? Sustenido? Aquele negócio sustenido? Esse eu não sei. Leva! Mas no ouvido isso aí, o camarada gritando desse jeito? Bom, as pessoas caíram no chão e eu não concordei, eu não vi nada de espiritual. E fui o único que não caiu, diz o nosso querido ouvinte. Diga aí, Essa coisa é estranha, sabe por quê? Eu já estive em lugares onde os homens andavam de gatinho durante o culto. Que isso? Diante do Senhor. De gatinho? Como assim? Assim, de quatro, andando de quatro. Assim, que nem como neném, se fosse né? um gatinho. Bebê. Outros rindo e conversando com o anjo pelas ruas. Acabava o culto, saía todo mundo rindo e conversando com o anjo. Eu me apavorei naquele culto, né? Mas a gente tem que ter o controle para não entristecer quem está lá na frente. Eu fiquei acuada na igreja, eu fiquei com medo de cantar, porque as pessoas riam à toa, muita gargalhada no culto, e ao mesmo tempo, daqui a pouco um fez assim, ó, ai! Aí o meu marido que estava na mesa de som, colocando o som, falou assim, o que aconteceu? Ele falou assim, espadada do anjo. Que isso? O anjo deu uma espadada na cintura dele, ele gritou. Então, eu não posso aceitar que isso seja do Senhor. Isso é coisa do homem, isso é coisa de gente que está com o emocional abalado. Com certeza. Irmã Léa falou uma coisa, acho que está no cerne da questão, que é a emoção. A gente tem que entender uma coisa, a gente vive, toda igreja tem uma cultura específica. Como é que uma criança aprende a falar? Ela olha para as pessoas, os adultos, e repete aquilo que os adultos estão fazendo. Né? Porque eu estou aqui com a minha sobrinha que é espanhola, ela fala espanhol. Por quê? Porque ela cresceu no meio espanhol, embora seja filha de brasileiros. Né? Então, toda criança, né, a gente falou de meninice, cresce assim, vendo o que os outros fazem. Então, o irmão chega na igreja, que acontece uma determinada manifestação, vê aquilo e fala, bom, isso aí é ser espiritual. Então, eu tenho que reproduzir esse comportamento, porque senão os irmãos vão olhar para mim e vão achar que eu não sou espiritual. Exatamente. Então, o que acontece? Você, de repente, pode, até em algum momento da história dessa igreja, ter acontecido alguma manifestação do poder de Deus que levou alguém. A gente falou, parece centro de macumba. Às vezes, uma pessoa que veio de um centro de macumba, se converteu, foi liberto, mas ela estava acostumada que uma manifestação externa, ela agia daquela forma, sei lá, rodopiando ou batendo palma, o que for. Então ali, quando Deus tocou ela reproduz aquilo que ela fazia. Aí 30 pessoas em volta dela olham e falam, então isso aí é ser espiritual, isso é manifestação do poder de Deus. E aí se cria uma cultura em que todo mundo naquela igreja vai fazer daquela forma, porque se não fizer, ela vai ser discriminada no meio, porque ela não é espiritual, porque não está fazendo aquilo, não está caindo no chão. Né, aquela coisa. Eu já fui a cultos em que todo mundo caiu, eu fiquei em pé. Maurício. Eu sou menos espiritual por isso? Não, é porque eu não quis simplesmente reproduzir. E eu vi as pessoas no chão. Aí uma abriu o olho assim, olhava, não. Te levantou alguém, não, vou ficar deitado aqui. Né? Então, o que eu vejo é muito isso, cultural. Maurício, quando eu falei aqui, né, que nós temos um hiato, e nesse hiato, nesse vazio de uma interpretação para a igreja, de um ensino para a igreja, interpretado do princípio bíblico que é eterno, dos fundamentos bíblicos que são eternos, para a realidade de hoje, porque a igreja se transformou, saímos da igreja histórica para a igreja de uma identidade nacional, nós ficamos nesse vazio. E nesse vazio possibilita, e a Léa estava falando aqui sobre isso, e você colocou também, você usou a palavra cultural, mas esse vazio possibilita, eu substituiria a palavra cultural por modismo. Então começou a vir modismos, né? O modismo do riso, o modismo do dente, o modismo do cair, o modismo do anjo e uma série de coisas. Então, e aquelas pessoas, as modas vão aparecendo, algumas já sumiram, e aquilo representava naquele momento manifestação do poder de Deus. Quem não quer estar
diante da manifestação do poder de Deus e cheio do poder de Deus. E aí vai se criando esses modismos, coisas novas vão acontecendo, e como não existe um conhecimento, nós já falamos aqui, o povo erra por falta de conhecimento, então por falta de conhecimento, vou usar essa expressão aqui, talvez seja muito forte, surge o vale tudo. E nesse vale tudo começa a surgir coisas que fogem à colocação da lei. Foge até a irracionalidade. Até irracional determinadas coisas. Eu falei aqui, alguém que saiu conversando lá com um anjo, gargalhando no meio da rua, né? Se nós fizermos uma leitura disso, né? Então, o povo erra por falta de conhecimento. E aí, isso chama a nós uma grande responsabilidade. Diancheta, um querido ouvinte dizendo comigo, aconteceu bem parecido com a situação desse irmão aí, viu? Eu vi todo mundo caindo e quem ministrava me olhando com cara feia, porque só eu estava de pé. Aí eu fui ficando com vergonha, porque eu era novo convertido. Aí eu caí por minha conta mesmo. Diz aqui o nosso querido ouvinte, Reverendo Jorge. Tem muita gente caindo para poder mostrar que está cheio do poder, pois eu quero ficar de pé. Aqui é de Guaratiba, pastor Reverendo Jorge, pro senhor, hein? Cheia do poder. Ouvinte dizendo, eu sou nova convertida, eu vim da Umbanda. Quando eu visitei a igreja e vi pela primeira vez a manifestação do Espírito Santo, eu confesso que me assustei. Eu achei muito parecida com as que vi na Umbanda. Como diferenciar? Nós podemos começar ouvindo o Reverendo Jorge sobre esse assunto, me dizendo que existe uma diferença gigantesca, não tem comparação alguma. Agora, a questão toda é que algumas dessas manifestações podem não ser, como vocês estão dizendo aqui, manifestações do próprio Espírito Santo. Podem ser coisas da própria carne, meninice, infantilidade, como aí está dito. E isso pode sim gerar esse tipo de confusão e ausência do entendimento, porque não há propósito algum. Reverendo Jorge, começando com o senhor. Agora, o diabo engana muito as pessoas, né? Imita muita coisa. Agora, a gente tem que entender que quem vem da Umbanda também, ele vem com uma formação que ele até interpreta as manifestações espirituais segundo a ótica umbandista. Eu estava vendo uma irmã falando uma vez que o marido dela foi tomado pelo Espírito Santo e o Espírito Santo começou a falar tal. Então, a maneira dela colocar é como se ele tivesse manifestando um espírito, como acontecia nos tempos que eles estavam lá na Umbanda. Quer dizer, e a coisa não é assim. Não é porque na Umbanda e outros lugares que tem essa prática, né? O que se entende lá é que a entidade, ela toma conta, né, do médium, toma conta da sua mente. Tem até o médium consciente e o inconsciente. O médium consciente, ele lembra tudo que aconteceu, o inconsciente não. Quer dizer, então, entre nós, né, algumas manifestações espirituais podem parecer, pode. Agora, a questão também é a interpretação. Na hora que eu estava comentando aqui em off com o Maurício, é que a colocação dele, de que a questão é o receptor da mensagem, né? Aí é que está o X da questão, porque às vezes Deus está agindo mesmo e a pessoa está interpretando errado, né? Está recebendo errado aquela mensagem. E aí vai causar confusão na cabeça dela. Então o ideal é que não julgue e deixa acontecer, né? Para amadurecer mais a ideia. Você fez uma pergunta, como diferenciar? Eu acho que isso talvez seja a grande questão. E eu acho que Jesus responde isso, né? No próprio Sermão do Monte, Mateus 7, ele fala que pelos frutos você conhece a árvore. Então você tem que olhar para uma determinada manifestação, e aqui vamos esquecer, rodar, profetizar, qualquer que seja. Olhe qualquer manifestação, até as mais reconhecidamente bíblicas, como por exemplo falar em línguas, né? Você olha, como é que você vai discernir se aquilo ali é de Deus ou não é? Olha o fruto. Até mesmo falar em línguas, a gente sabe que tem gente que fala em línguas por Deus e tem gente que fala em línguas porque todo mundo fala em línguas, ela tem que falar também, e está na carne falando em línguas, que não é línguas coisa nenhuma, né? Expulsão de demônios. Eu já vi pastor que chega, o cara manifesta o demônio para aparecer, o pastor expulsou assim, chegou no ouvido e falou assim, ou você levanta ou eu chamo a polícia. O demônio levantou na hora. Porque é aquela coisa, você vai olhar para a manifestação, você olha para o fenômeno, o que isso está gerando? Qual o fruto disso? Aquela pessoa, por exemplo, caiu lá, foi arrebatada, voltou. O que mudou na sua vida? Você abandonou algum pecado? Você se arrependeu de alguma prática equivocada? Você se aproximou de Deus? Foi curada de alguma doença? Se não houve absolutamente nenhuma mudança, me desculpa, eu não consigo entender por que Deus faz algo de modo totalmente inconsequente.
Muito bem, aqui a última pergunta da nossa ouvinte é o destaque do reverendo Jorge: como saber se é Deus que está nos usando ou apenas a emoção? Embora já tenhamos passado por esse ponto aqui, talvez fosse importante, reverendo Jorge, o seu posicionamento final sobre esse tema, já que é o seu destaque. Bom, primeiro, ela aqui vem falando de terceiros, não é? O que acontece com o outro. Então, é um olhar do que está acontecendo com o outro. Agora, aqui já está a primeira pessoa aqui, né? Como saber se é Deus que está nos usando ou apenas emoção, né? Ela trouxe para a primeira pessoa do plural aí, mas o que está acontecendo comigo é de Deus ou não? Não é como saber. Eu acredito que quando Deus está agindo em nós, a gente sabe, não é? Não deixa a dúvida. O Espírito Santo não deixa a dúvida. Como o pastor Ronaldo falou, né? Deus não é Deus de confusão, foi o pastor que citou, né? Foi Maurício. Foi Maurício. Então, Deus não é Deus de confusão. Então, quando o Espírito Santo age em mim, está me usando, eu sei quando ele está me usando. E outra coisa, eu sei até quando eu estou emocionado, né? Porque eu acho que um pregador, sobretudo, que não coloca um pouco de emoção nas suas pregações, ele é um discursador, né? Porque a gente vê os grandes pregadores, né? Como a gente viu no Maracanã, Billy Graham, né? Billy Graham vai ficar mais vermelho do que já era, aquela coisa, né? Aquela carga de emoção, porque ele sentia a própria palavra de Deus, né? E o texto diz que o próprio Jesus, muitas vezes, ele se movia em espírito, né? Para falar. Então, eu acredito que ter emoção não é pecado. Não é pecado ter emoção. Agora, pecado é fazer da emoção a base da minha experiência espiritual. Então, eu sei quando Deus está me usando, sei. Né? E qualquer irmão que está nos ouvindo, vocês sabem quando Deus está te usando. Né? Então, se está usando o terceiro irmão ou a irmã ou não, eu não sei. Mas quando é comigo, eu sei. Quando é com a gente sabe. Muito bem. Parece então que a palavra equilíbrio seja a palavra ideal para ser utilizada e aplicada nesses casos, uma vez que a gente pode ter uma diferença de manifestação, ou pelo menos de interpretação de manifestação de uma comunidade para outra, onde existem modos diferentes, formas diferentes, bases diferentes, embora todos nós estejamos aqui ao redor da palavra de Deus. Então esse equilíbrio talvez seja um ponto mais difícil e ao mesmo tempo mais esperado. É isso, pastor? Eu queria só complementar dizendo o seguinte, o JR falou aqui, citando a Bíblia, dizendo meu povo erra por falta de conhecimento. E o Maurício, que é da área de comunicação, ele dizia assim, nos falou justamente que às vezes eu falo, mas o importante é o que o ouvinte está entendendo. Então, quando o ouvinte fala assim, não, como eu vou julgar isso? Então, o julgar, o conhecimento, o que eu entendo, parte de um pressuposto do meu conteúdo. Então, nós precisamos ter um referencial crítico. Qual é o meu referencial crítico? O conhecimento das verdades de Deus. Então, pastor Jorge, eu dizia aqui, nós temos uma responsabilidade muito grande. A nossa geração, ela está entre a igreja missionária e o futuro da igreja do Brasil. Então, o que será o futuro? Nós precisamos pensar para estabelecer base de conhecimento teológico. Não existe um mover no Brasil muito claro sobre isso, uma base de um conhecimento teológico que vá orientar a igreja que será a igreja do futuro do Brasil, para que haja balizamento, para que haja conhecimento, para que eu possa interpretar, à luz do conhecimento da Bíblia, as coisas que vêm acontecendo, que virão, né? Se nós pensarmos 10 anos atrás, nem íamos imaginar essas coisas todas que foram citadas aqui na Bíblia. A gente precisa entender que a manifestação do Espírito traz uma mudança no culto, traz um avivamento para o culto. Antigamente o povo ia para a sinagoga e depois que acabavam de ler o livro, quem leu se assentava para ministrar. E era aquele silêncio, só ele falava. E de repente, eles estão lá no cenáculo e um vento como veemente, né? Desce sobre eles, línguas repartidas, e muita gente pensou que eles estivessem até embriagados. Ou seja, houve uma manifestação de um avivamento, algo diferente. Daí, partir para um emocional desequilibrado, aí já é outra coisa. Muito bem, com base em tudo que ouvimos aqui dos nossos companheiros, observamos que nem sempre é fácil tratar um assunto como esse.
num determinado ambiente, coisas como essas que são aqui apresentadas como inadequadas ou meninices, elas podem ser consideradas muito sábias, profundas e admiráveis. Em outros aspectos não. É daí que a gente precisa ter uma base. A base é a palavra. A base para todas as coisas da nossa vida, seja aquilo que se faz no culto ou aquilo que se faz no quarto, na casa, no trabalho, na rua, é a palavra de Deus, é a nossa regra, é por onde nós devemos caminhar, com os exemplos que ela nos traz e com os princípios ali apresentados. Este é o caminho, por ele nós devemos andar. Você pergunta. E o debatedor responde. Debatedor responde, então, debatedor muito atento, porque a pergunta quem faz é o Amauri. A pergunta que o Amauri faz é bastante clara. Eu estou prestes a me tornar policial e, como cristão, em um caso em que existir ali, por exemplo, uma troca de tiros com bandido, vai que eu mato o bandido. O que a Bíblia diz a respeito de uma situação dessa em relação à própria minha salvação? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. A pergunta está aberta para os 4 companheiros aqui à mesa hoje. Quero ver quem vai iniciar a resposta aqui. Quem vai começar? Maurício? Vou entrar na Berlinda. Essa é uma questão muito difícil de se responder. E eu vou dizer por quê. Quando eu fui professor de seminário teológico, havia muitos militares que levantavam essa questão. Porque nós olhamos para a palavra de Deus, em especial no Antigo Testamento, e a gente vê muitas guerras, inclusive Deus mandando o povo de Israel matar pessoas. E aí a questão é, à luz da nova aliança, como é que isso fica? E eu confesso a minha ignorância, eu tenho muita limitação para responder isso. Então, eu uso aqui um princípio nem bíblico, eu uso um princípio da lei do trânsito. Eu falo, na dúvida não ultrapasse. Né? Eu tenho dúvidas quanto a isso. Eu vejo os 10 mandamentos dizerem, não matarás. Isso para mim é muito claro. E a palavra no original em hebraico que é traduzida como matarás, é literalmente cometer homicídio. Não matar um ser humano. Não fala de não matar barata, por exemplo. E aí dentro dessa questão, mas aí o que a gente vai fazer? Vai deixar os bandidos tomarem conta da cidade? Essa é a minha questão, essa é a minha dúvida, e eu confesso, eu não tenho uma resposta para isso. Porque à luz da palavra de Deus, eu jamais conseguiria ser um policial militar. Porque eu jamais conseguiria matar um ser humano, porque eu vejo a Bíblia me proibindo de fazer isso. Olha, eu penso o seguinte, o mandamento diz exatamente para nós não matarmos, mas o mesmo Deus que deu o mandamento, ele também falou para Josué, para os juízes irem para a peleja e exterminar certos povos. Esse homem está trabalhando, ou ele mata ou ele morre. Então, no trabalho dele, ele matar, isso não vai interferir na salvação dele. É difícil tratar sobre esse assunto, como disse o jornalista Maurício. É muito difícil. Mas se tiver que dar uma resposta, a minha resposta é essa. Ele vai ter que entender que fora do serviço, ele é um homem simples, mas em serviço ele representa o Estado. Então, quando um policial mata alguém em troca de tiro, não é ele que está matando, questão de direito até de ética, né? É o Estado, porque ele ali é representante do Estado. Então, se ele tem essa preocupação, ele tem que ver, ele quer ser representante do Estado, se for, vai ter que matar, não é? Agora, a gente tem que entender o seguinte, JR, teve uma tribo indígena que foi dizimada no Canadá, porque foi para lá um missionário, evangelizou a tribo e ensinou a amar o inimigo, e eles nunca mais formaram guerreiros. Então, no primeiro ataque que eles tiveram, a tribo foi toda dizimada porque não tinha guerreiro para defender a tribo. Quer dizer, então, há uma necessidade de ter guerreiro para defender a sociedade. Né? Então, qualquer ato que ele tiver fardado ou em serviço, não é ele, é o Estado. Como o caso aqui, né, que a pastora Léa citou, de Deus mandar Josué, mandar Israel matar os inimigos porque estavam numa guerra. E a gente tem que entender que hoje há uma guerra de fato, né, do Estado contra o crime, como há muito tempo a gente não via acontecer. Algumas pessoas fazem uma distinção entre as guerras dos tempos bíblicos e as guerras de hoje no seu propósito, efetivamente no seu propósito. Nós já vivemos em tempos mais recentes as conhecidas guerras santas, que de santas elas não tinham absolutamente nada. Não havia um propósito santo no projeto que ali estava.
quando você trata sobre as guerras do tempo bíblico, alguns historiadores caminham numa outra direção, tratando qual era o projeto de Deus que ali estava, que era apresentar através do seu povo a mensagem, o Messias que viria, etc., fazendo uma distinção entre aqueles dias e esses dias. Não é uma unanimidade, mas é um outro pensamento sobre esse assunto. Pastor Ronaldo, sua opinião. Eu quero dizer que no tempo do Velho Testamento havia a guerra, né? De ocupação, o povo de Deus estava entrando na terra prometida e tinha que desocupar aqueles que estavam habitando na terra. E as outras guerras, como o pastor citou aqui a tribo, eram guerras de autodefesa, quando Israel era invadido e eu tinha que proteger a minha população. Mas eu quero voltar à pergunta e dizendo o seguinte: há um ensino na Bíblia, o tempo do Novo Testamento e não do Velho, que diz que a autoridade é ministro de Deus. E quando alguém resiste à autoridade, o princípio é esse: ele está resistindo a Deus. E traduzindo isso para a ação do policial militar. O policial militar, como disse aqui, ele representa o Estado, ele representa a autoridade. E quando alguém se insurge contra a autoridade, se for um delito pequeno, uma coisa, mas quando ele se insurge contra a autoridade, num delito ou num ato armado, num ato violento, de extrema violência, o uso da arma de fogo, aquela autoridade reagindo àquele uso da arma de fogo e aquela pessoa é vitimada, ele foi vitimado pelo Estado, ele foi vitimado pela autoridade, porque ele se insurgiu contra a autoridade. Nesse princípio, a Bíblia é muito clara quando diz que a autoridade ali é ministro de Deus, e ele se insurgiu contra o Estado, e o Estado, como ministro de Deus, respondeu, então ele foi castigado, falando assim, né, pelo Estado, né, nessa situação. Então, o policial militar crente que está em serviço, e em serviço, ele, em consequência do serviço, ele acaba vitimando, né, um bandido, como se diz, ele está sendo ali um instrumento legalmente dentro dos parâmetros da Bíblia Sagrada. Muito bem, esta foi mais uma pergunta surpresa. Você sabe que a qualquer momento, quando entrar esta vinheta, você pergunta e o debatedor responde. É sempre uma pergunta difícil, não é uma pergunta fácil não, que entra fora do nosso tema, fora do nosso assunto, e aí os nossos debatedores, como fizeram aqui, respondem. Pesquisa 93. Resultado final, Marcela. Nós perguntamos aos nossos ouvintes se alguma vez eles já se assustaram com alguém que estava vivendo a manifestação do Espírito Santo, e a gente encerra com 64% deles dizendo que não. Muito obrigado aos nossos amados ouvintes e a participação de cada um deles com a gente no programa de hoje. Vamos aos prêmios então. A Cristiane da Conceição de São Gonçalo, telefone 2713 final 29, participou da pesquisa, está levando para casa o CD Lugar Mais Alto do William Nascimento. A Aline Medeiros de Jardim Catarina, do telefone 3712 final 03, também participou da pesquisa e leva para casa o DVD Clips MK Music volume 6. E o Fabiano Rockenbeck, lá de Nova Iguaçu, ele participou aí da pesquisa e é o vencedor também aí pelo Facebook e ele leva o CD Profetizando Vida da nossa querida Leinha Mendonça. Muito bem. JR Joyce mandou um e-mail pra gente dizendo assim: olha, JR, meu nome é Joyce. Eu sou a moça noiva do presidente da Federação de Mocidade do Presbitério Norte do Rio, que você foi pregar no sábado. Que o reverendo Benedito disse que vai casar. Aí ela mandou dizer pra você que foi uma benção a sua presença lá e mandou agradecer aí o seu carinho, a sua dedicação. Então quer dizer que ela é noiva? O casamento será em novembro. Você deu uma lista difícil de acompanhar. Quer dizer então que depois que o JR foi lá, vai surgir um casamento? Eu queria entender isso aí. Não, ela é noiva, ela já era noiva. Meu nome é Joyce, eu sou a moça noiva do presidente da Federação de Mocidade do Presbitério Norte do Rio de Janeiro. Ah, sim, tá, entendi, já entendi. Benedito disse que vai casar, né? Que você foi pregar. Entendi. Então agora vai. Agora vai. Olha aí, sensacional. Deus abençoe a nossa irmã. Olha aí, que beleza, hein? Aproveitar, JR. Manda um beijo pra Dona Penha. Ela é membro da Nova Vida de Vilar dos Teres. Ô, Dona Penha. E ela disse que ela te ouve o tempo inteiro. Pediu, pede pro JR, por favor, mandar um beijo pra mim. Agora em Bento Ribeiro, a Rosane também foi. Vem cá, Rosane, desse lado de cá. A Rosane estava sendo anunciada lá numa expectativa muito grande, que eu perguntei, vem cá, ela vai cantar? E aí o camarada me respondeu, ela vai pregar, ela vai cantar, ela vai fazer o que ela achar que deve aqui. Olha aí, que coisa, hein?
JR, primeiro, gente, bom dia aos debatedores, bom dia essa turma bonita, aos ouvintes do Debate 93. Eu quero mandar um beijo lá, né, ao reverendo Benedito, todos da Igreja Presbiteriana. Cheguei lá e o povo falou que realmente foi um sucesso lá no sábado, entendeu? A sua presença. Eu quero mandar um beijo pra uma querida que eu não lembro o nome dela. Claro. Mas eu sei, ela perguntou assim pra mim: é você que canta música no debate do Sabia? Eu falei: quem sou eu? Mas eu quero mandar um beijo. Mas é uma boa ideia, hein? Deu uma sugestão boa, O maridão dela, eles são os papai e mamãe do André, lá da Igreja da Barra, ok? Então um beijo aí pra vocês, pra igreja linda que nos recebeu com muito carinho. Na verdade, o preletor da noite ontem foi Malta Júnior. E você sabe sobre o que ele pregou? Zaqueu. Olha aí, rapaz. Beijo pra turma lá. E Jesus te dê essa abençoada. Graças a Deus. Aproveitar, Rosane, que você está aqui para dizer o seguinte: agradecer os nossos ouvintes pelo carinho que eles nos deram, tá repercutindo até hoje essa presença da nossa equipe, da equipe 93, representando, quando nós estávamos lá, nós estamos representando toda a nossa equipe, a equipe verdade. Que vai através de que vai através de 2, de 3, enfim, toda a equipe 93 participou da feira, representado aí por nós que lá estávamos, e como foi importante acompanhar e ver a reação dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente, seja nas diversas ferramentas que nós temos hoje, plataformas de comunicação que nós temos hoje. Agradecer esses nossos ouvintes maravilhosos, né, Rosana? JR. Inclusive, eu cheguei aqui no sábado, né? Logo depois do clubinho, e a gente recebeu muitos e-mails de pessoas agradecendo aí, inclusive, pela transmissão, dizendo que foi uma bênção, que foi abençoado, parabenizando a 93 FM por estar sempre antenada, né? A tecnologia, a gente transmitindo de lá, e realmente foi um evento, gente, espetacular. Para nós que estávamos também lá trabalhando, foi muito bom. Tivemos momentos lindos de comunhão, um clima muito gostoso, a equipe sempre muito unida, num clima muito bom. Isso que é o grande segredo, né? A gente faz isso tudo com muito amor, tudo com muito carinho. Um beijo à nossa querida Andréa Maier, que é a nossa chefe, que ao tempo todo ele esteve conosco também. Então, um clima muito gostoso. Gente, olha, vocês não sabem como foi divertida a nossa viagem. E a gente quer mais, né, JR? É verdade, sem dúvida. Queremos mais, né, Marcela? Um beijo aos nossos ouvintes. Muito bem, muito obrigado a vocês, Rosane, sensacional, Marcela, sempre sensacional também. Muito obrigado por essa palavra abençoadora. O Cid hoje estava me dizendo aqui que era como se a gente estivesse aqui ao vivo, que pra gente é sempre muito bom, que a gente quer estar sempre ao vivo, junto com você na sua casa, no trabalho, seja de onde a gente estiver transmitindo a nossa programação. Não é sobre São Paulo, mas é porque eu não podia deixar de falar. Você me perguntou fora do ar. E aí você me perguntou o nome dela. Ela é Nina. Ela tem 14 anos, uma adolescente que tá aqui. Sabe de onde ela é? Por isso que eu vou te falar. De onde ela é? Espanha. Espanha. Sim. Nina é da Espanha. Nina da Espanha. Sim, nós temos aqui a Nina da Espanha e nós temos fala no microfone, pastorzão. É o pastor William Markley, né? Bill Markley, lá dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Né? Veio ser missionário no Brasil e agora a terra que mana leite e mel, ele tem que sempre retornar. Olha aí, então quer dizer que nós temos aqui hoje ouvintes internacionais. Nina e Jean. Bill, muito bem. Então, Marcela, vamos pode falar, Maurício. Nina é minha sobrinha, ela é bem internacional, é Nina Tupinambá o nome dela. Tupinambá, mas olha, o que é isso, hein? Tupinambá. Ô Nina, cadê a Nina? Deixa eu ver a Nina aí. Ô Nina, não tô te vendo, você tá atrás do muro aqui. Ô Nina, você tem quantos anos? 14. 14 ou 14? 14. Ó, que não é brincadeira não, minha solteira? Sim, solteira aí, Maurição. Tô aqui. Como o pai dela tá chegando hoje da Espanha, que é o meu irmão que é pastor lá, missionário. Tem que aproveitar lá. enquanto aí não chega, é isso? Eu tô dando de pai aqui, então eu tô de bedel aqui, não deixo ninguém chegar perto. Muito bem. Deus te abençoe, Nina, muito obrigado. Que Deus te bendiga, irmã. Sim? Que coisa. Sabia que você ia gostar. Pastor, deixa eu falar com o pastor William, pastor Bill. Chega aí, pastor Bill. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no nosso estúdio da 93 FM. Que alegria recebê-lo aqui. Que Deus abençoe sempre, pastor. Obrigado. É bom estar aqui com vocês. Esta questão está sendo perguntada lá nos Estados Unidos. O poder de Deus muda a vida das pessoas e faz obra no corpo, na alma, na mente, mas há muita coisa que não é feito por Deus, mas Deus está dando crédito.
mas foi muito bom ouvir vocês. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe sempre. O senhor é bem-vindo aqui entre nós na 93 FM, sempre com os ouvintes internacionais. Sensacional, muito bom, minha gente. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Ô, JR, eu frequentava uma igreja assim com meus pais, diz aqui uma querida ouvinte, mas eu resolvi mudar, né? Aí hoje eu estou em uma outra denominação e posso dizer que eu me encontrei. E eu cresci muito espiritualmente e a cada dia eu tenho mais sede de Deus, só que os meus pais não aceitam de jeito nenhum, mesmo sendo evangélicos, eles me proíbem de participar das atividades e me criticam o tempo inteiro. É incrível, meus próprios pais não me apoiam na minha busca pela presença de Deus. Eu devo prejudicar a minha vida com Deus só para obedecer aos caprichos dos meus pais? Qual a melhor forma de fazer com que os meus pais respeitem as minhas escolhas e que os pais respeitem as escolhas dos seus filhos? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui ao pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, um abraço pro senhor, ficar com Deus, viu? Deus abençoe os irmãos. E um saudoso abraço à ilha de Paquetá, oitava maravilha do Rio. Olha aí, que é isso, hein? Leinha Mendonça, um beijo, querida. Obrigada por estar aqui nesse debate maravilhoso. Quero mandar aí um beijo especial para Monique Nogarol, Simone Saraiva, Jaque lá de Angra dos Reis, Gabizinha lá de Miami. Um beijo para todos vocês que estão ligados no Face, no Twitter e no Instagram. Telefone para contato, Leinha Mendonça. Rio de Janeiro, 021 3396 1015. E também 3627-6266. Vai ser um prazer imenso estar ministrando a palavra de Deus e os louvores na sua igreja. Benção puríssima, muito obrigado, reverendo Jorge, um grande abraço, irmãozão. Obrigado, estar aqui mais uma vez, foi uma alegria grande. Quero mandar um beijo lá para minha Marta, para os irmãos e irmãs da Igreja Betel de Campo Grande e para os amados da Zona Oeste que estão ligados aqui na 93. Muito obrigado. Jornalista Maurício Zagari, obrigado, um abraço, querido. Obrigado, reverendo, Deus abençoe a todos. Maravilha, muito obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes e a toda a nossa equipe trabalhando muito pela realização do nosso Debate 93 de hoje. A Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Kátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã para mais uma super edição do nosso Debate 93. Vamos orar juntos nessa hora, vou pedir a nossa Leinha para orar conosco. Vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração, assim como nós vamos sempre como temos feito, orar pelos enfermos, pela cura dos enfermos e pelo socorro, conforto e consolo do Espírito Santo aos enlutados em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui reunidos na tua presença. Colocamos diante de ti todas essas pessoas necessitadas. Tu conheces a necessidade de cada um. Existem pessoas agora que estão ligadas nesta rádio, esperando um toque do Espírito Santo. Vá ao encontro das suas necessidades, Pai, e não permita que ninguém saia desse debate de mãos vazias, mas sejam abençoados pelo teu Espírito. Louvamos por esta vida que mandou o seu e-mail pedindo socorro, esclarecimento. Pai, toma teu povo nas tuas mãos, traga o esclarecimento, toma as autoridades da tua igreja para que possa discipular os seus membros, para conhecerem melhor a tua palavra e viverem de acordo com a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.